Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Victor Pena e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o meu resumo chamado O Abuso de Direito nas Decisões do Conselho Administrativo, o CARF, dos anos de 2016 a 2020, referentes à norma geral antelesiva, um estudo do Instituto do Direito Civil nos planejamentos tributários abusivos, fazendo parte do grupo de trabalho 4, que trata sobre a tributação e desenvolvimento. Nesse resumo, eu pretendo abordar algumas situações quanto aos julgamentos do Conselho Administrativo Fiscal, o CARF, quanto à norma geral antelesiva e, consequentemente, dos planejamentos tributários abusivos. E o que seria essa norma geral antelesiva? A norma geral antelesiva ela é prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN. Ela indica que o poder administrativo, o fisco, ele vai poder, em algumas situações que ele identificar certa abusividade, promover uma readequação da situação que ele entende como abusiva para a forma que ele entende correta. Essa norma geral antelesiva já passou por diversas formas de crítica, tanto com o planejamento tributário quanto com a norma geral antelesiva de fato. No entanto, hoje já se existe um entendimento mais ameno quanto a ela e a sua existência. Daí, a gente tem a ideia do planejamento tributário abusivo. E o que seria esse planejamento tributário abusivo? O planejamento tributário a gente sabe que é um direito do contribuinte. Mas, quando o contribuinte ele utiliza de meios ilícitos ou meios irregulares para realizar esse planejamento, ele se torna um planejamento tributário abusivo ou ilícito. E daí, a gente tem a entrada dentro do sistema e dentro da discussão do abuso de direito. O abuso de direito ele é um instituto do direito civil que, nessas situações de planejamento tributário abusivo, a gente consegue resgatar ele para dentro das situações dentro do âmbito fiscal e tributário. O abuso de direito nada mais é do que uma passada do limite do contribuinte dentro de algumas situações. No caso do fiscal, a gente fala do contribuinte, mas do âmbito civil é do sujeito. Então, a pessoa, o sujeito, ele possui um direito e ele, ao utilizar aquele direito, dentro da sua normalidade, ele ultrapassa o limite que aquele direito possui, de alguma forma, dentro dos ditames legais da lei ali. Então, isso caracteriza o abuso de direito dentro do âmbito civil. Trazendo para dentro do âmbito tributário, a gente teria que o contribuinte, apesar de possuir o direito do planejamento, ele iria além desse planejamento. Ele iria utilizando de métodos elisivos, que são momentos em que o contribuinte, dentro do planejamento tributário, ele utiliza de métodos lícitos, mas de alguma forma que vão gerar uma certa abusividade naquele procedimento, mas não tornar eles ilícitos, e sim abusivos. E aí, ao cometer a elisão fiscal, o planejamento tributário ele se torna irregular, o que enseja a utilização da norma geral antelesiva. No entanto, o Conselho Administrativo Fiscal ele vem entendendo de formas bastante diversas. E aí, para embasar essa minha pesquisa, eu utilizei diversas referências bibliográficas, mas entre as principais estão o professor Paulo Rosenblatt, o professor Ricardo Lobo Torres e o professor Luiz Eduardo Chueri, que eles tratam do planejamento tributário, eles tratam do abuso de direito e eles tratam da norma geral antelesiva com um viés bastante crítico. Depois de formar essa base teórica, a gente vai para dentro dos julgados do Conselho Administrativo Fiscal. Eu obtive 16 julgados do ano de 2016 a 2018 e do ano de 2018, salvo engano, não, 2019 até o ano 2020, eu obtive 9 julgamentos. Nesses 4 anos de julgamentos do Conselho, eu obtive diversos tipos de entendimento. E como seriam esses entendimentos? Apesar de os julgadores entenderem aceitarem a existência da norma geral antelesiva, eles preveem que ela falta uma força legal, ou seja, falta uma legislação ordinária, uma lei ordinária, que vai regular aquela norma geral antelesiva e conseguir fazer com que ela seja absorvida dentro do nosso ordenamento. Então, o fisco e o administrativo ele fica à mercê dessa falta de legislação. Consequentemente, o abuso de direito, apesar de ser muito bem conceituado em diversos dos julgados observados, ele é um instituto que não é trazido para dentro dessas situações de planejamento tributário abusivo, que são claros, são empresas milionárias que se utilizam de diversos meios lícitos, como a abertura de novos CNPJs, ou divisão dos lucros para uma diminuição da receita para um tributo menor, pagamento de um tributo menor. São planejamentos tributários abusivos, que se reconhece o abuso de direito, porém, não se pode aplicar, os conselheiros eles ficam retidos da aplicação daquele instituto, por ele ser um instituto do direito civil, e faltar uma legislação que regule tanto a norma geral antelesiva, quanto o planejamento tributário abusivo e, consequentemente, o abuso de direito do direito civil. Então, a gente fica à mercê dessa falta de legislação. É uma crítica bastante
dura e trazida em todos os julgados analisados, eles realmente refletem bastante essa falta de legislação. E aí eu consegui entender das pesquisas que eu realizei que isso é um tema que vai ser levado adiante, porque a norma continua sem essa legislação ordinária, que é uma coisa que a gente precisa, e o abuso de direito, consequentemente, ele não vai ser trazido para dentro do âmbito tributário até que essa norma geral antilesiva ela seja de fato regulada. Então, até a gente ter essa regulação legal, o Conselho Administrativo e Fiscal ele vai continuar reproduzindo os bons conceitos, porém a falta de aplicação. Pois, diante da falta de legislação, ele não pode adentrar no Poder Legislativo e regular uma norma que não tem regulação ainda. É essa a minha pesquisa, eu espero que tenha enriquecido vocês e despertado também a curiosidade. E qualquer coisa, só me contatar. Muito obrigado.